Hoje nós iremos analisar o versículo 17 de Mateus 1, como fazemos, observando em diversas traduções o que o texto diz. Então, começamos aqui pela versão NVI, que diz assim: Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Esse é o texto da Nova Versão Internacional. As demais traduções, elas trazem um texto bastante parecido, com pouca variação de uma palavra ou outra apenas, mas esse versículo aqui não houve assim grande diferença de tradução. Talvez o que possa chamar a atenção é o fato de algumas versões, como a NVI, a NVT, usar a palavra exílio, né? E outras, como o caso aqui da ARC, por exemplo, usar a palavra deportação, né? Então, a ARC diz, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe um texto bastante comum, né? Um texto bastante comum em termos de tradução, né? Alguns versículos a gente percebe uma diferença nas traduções significativas, né? Que ajudam, de repente, uma ajuda a trazer luz ao entendimento da outra. Outros versículos são muito similares, esse aqui, por exemplo, é um desses casos, né? Uh, e aí a gente vai dar uma olhada agora na interpretação desse versículo, né? Como é que historicamente esse versículo foi interpretado, sobretudo nessa questão das 14 gerações, né? Porque aqui ele deixa claro, né, que houve então 14 gerações de Abraão até Davi, estabeleceu-se ali um período, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e depois mais 14 da Babilônia até Cristo, né? Então, como é que a gente interpreta, como é que a gente entende isso? Como a gente faz aqui nesse canal, a gente usa a inteligência artificial para nos ajudar nessa interpretação. E, ao mesmo tempo, a gente coloca essas inteligências artificiais à prova, né? Para a gente ver até que ponto a gente pode confiar nela quando o assunto é estudo bíblico, né? Será que elas conseguem nos dar uma informação coerente, uma informação confiável, né? Ou não, né? Então a gente vai olhar esse versículo como ela nos apresenta. Bom, eu tenho aqui o texto de Mateus 1,17 e essa inteligência artificial aqui vai nos dizer então o seguinte: ele vai dizer que o Evangelho de Mateus inicia apresentando a genealogia de Jesus, né? Isso acontece de fato do verso 1 ao 16. E o objetivo não é apenas relatar uma lista histórica, né, mas demonstrar que Jesus é o Messias prometido, né, herdeiro legítimo de Davi e descendente de Abraão. Então, ok, essa afirmação que ela faz aqui no início está coerente, especialmente no contexto do livro de Mateus, né, que muitos acreditam, né, que é um livro que foi escrito visando o povo judeu, né, a nação judaica, né, então faz muito sentido que esta genealogia começasse em Abraão, né. E aí ele diz que no verso 17, Mateus faz um resumo estruturado da genealogia, dividindo em 3 blocos de 14 gerações, né. Então, de Abraão a Davi, que é o início da história de Israel, até o auge da monarquia. Então aí tem um detalhe importante, né? A história de Israel oficialmente ela vai começar em Abraão e tem em Davi o seu ápice, talvez, né, em termos de governo ali, né? Que foi um grande rei.
Depois de Davi ao exílio da Babilônia, é a queda progressiva da nação, né? Também uma informação bastante importante, né? Já que o exílio da Babilônia marca ali realmente um capítulo cruel na história de Israel, e do exílio até Cristo, que é o tempo de espera pela restauração messiânica. Então, eu achei interessante essa divisão que ele faz aqui. Melhor, a divisão já está no texto bíblico, né? A descrição, a interpretação que ele faz de cada uma dessas divisões parece também bastante coerente e faz sentido a gente analisar desta forma. Depois ele traz aqui uma observação histórica, né? E aí tem aqui alguns pontos que a gente precisa considerar. Primeiro, que a genealogia não é completa, né? Comparando lá os registros do Antigo Testamento, ele cita ali, por exemplo, 1 Crônicas 3, né? Percebe-se que Mateus omite alguns nomes, né? E ele diz que isso era comum na tradição judaica. Genealogias podiam ser abreviadas para destacar pontos teológicos, não necessariamente listar cada geração real. Então pode ser, né, segundo essa questão, que o número ali, né, de pessoas ali que fariam parte dessa genealogia não estivesse completa, né? E aí ele dá ali um exemplo, né, entre Jorão e Uzias, né, em Mateus 1:8, faltam 3 reis que aparecem em Crônicas, né, que é Acasias, Joás e Amazias. Então, e ele conclui dizendo que Mateus constrói uma genealogia simbólica e teológica, e não apenas cronológica. Isso é importante, né, para os estudiosos aí bíblicos. De repente, eles vão fazer essa conferência, né, e às vezes deparam com esse problema e fica ali essa confusão. Também ele destaca um ponto importante aqui, que é um possível significado simbólico do número 14, né? Ele destaca a questão da numerologia hebraica, né? O nome Davi, que está ali em hebraico, tem um valor numérico que ele cita ali, e, segundo ele, Mateus reforça que a genealogia converge em Davi, sublinhando que Jesus é o filho de Davi, é um título messiânico. É possível, né? Mas toda a interpretação simbólica, né, alegórica, ela precisa de ser vista ali com um pouco de cuidado, mas essa é uma possibilidade, né? Não podemos bater o martelo, mas é uma possibilidade. Tem ainda a organização didática, 3 grupos de 14, né, 6 blocos de 7 gerações, apontando para a plenitude, né, do número 7, sugerindo que com Cristo inicia-se o 7º ciclo da plenitude messiânica. Também é uma interpretação simbólica, né, que ele traz aqui, possível, né, porém precisamos olhar com cuidado. E ele finaliza dizendo sobre a mensagem teológica, né? A história de Israel é vista em 3 fases, né? A fase patriarcal, a monárquica e a pós-exílica, todas conduzindo ao Messias, né? Jesus é o clímax da história, né? Ele não apenas continua a linhagem, mas cumpre as promessas de Abraão, que são bênção para todas as nações, e de Davi um reino eterno. Então, é um versículo mais difícil de interpretar, né? Sobretudo nessa questão da simbologia ali. É possível, tá? Eu acho que é uma interpretação possível, mas precisa olhar com todos esse cuidado, né? É importante entender que as inteligências artificiais, elas não pensam, né? Pelo menos até agora não. Mas elas fazem associações de texto, ela consegue organizar materiais disponíveis na internet, né? Então, tudo isso aqui foram coisas que já foram debatidos, escritos, sugeridos por teólogos, né, por estudantes da Bíblia, e que estão disponíveis na internet e que servem, né, de subsídio para que uma inteligência artificial possa coletar esse material, possa analisar esse material e fazer uma conclusão bastante elaborada, como essa aqui, tá? Então, você quer usar a inteligência artificial para um estudo bíblico? Deve usar, pode usar, mas tenha esse olhar crítico, tá? Faça crítica ao texto, né? Observe exatamente cada parágrafo, o que ela está dizendo, se aquilo faz sentido, se não faz, né? Não faz uma leitura ali superficial, né? E aceite basicamente tudo. Mas nesse caso aqui, parece bastante coerente,
e eu acho que é um bom estudo aí desse versículo importantíssimo, né? Que para nós significa a pessoa de Cristo cumprindo as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento, né? Como o Messias, como o Rei Eterno, como aquele que é a bênção para todas as nações, simbolizadas ali em Abraão. Paulo vai falar sobre essa questão de Abraão lá em Gálatas, né? Gálatas 3, por exemplo. Então tem bastante pertinência esta análise. Bom, se você ficou até aqui e você gostou dessa análise, inscreva-se aqui no canal, compartilhe e veja outros vídeos onde a gente faz aí outros estudos utilizando inteligência artificial. Muito obrigado por ficar até aqui, que Deus lhe abençoe.